Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Flamengo e Cruzeiro, 0 a 0 no Maracanã. Mas o Cruzeiro teve uma boa atuação e poderia ter saído com os 3 pontos. O Cruzeiro teve muitas oportunidades, o Flamengo também teve as dele, né? Mas o Cruzeiro mostrou muita força e os comentaristas vão debater sobre isso, a Renata Fã, Cicinha, Edu Dracena. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago aí os jogos desta sexta-feira, dia 3 de outubro. Jogo disputado, muito intenso, muita marcação. Você já destacou os 2 goleiros, mas o placar foi 0 a 0 e o grande beneficiado da noite foi o Palmeiras. Segue o líder. Foi uma noite de muitos ingredientes. Não faltaram reencontros com ex. O mais aguardado, com direito a chuteira especial e tudo, entrou em campo sob vaias. Teve também recorde. 72.565 pessoas no Maracanã, o maior público do futebol brasileiro em 2025. Não era para menos. O confronto colocava frente a frente 2 dos postulantes ao título do campeonato. E até por isso o jogo começou tenso. Muitas faltas e cartões distribuídos. As chances de gol demoraram a aparecer. O Flamengo até vinha ensaiando uma pressão, mas foi o Cruzeiro quem efetuou o primeiro lance de perigo. Caio Jorge bateu cruzado. Na sobra, Christian viu Rossi levar a melhor novamente. Na terceira tentativa, o chute de Caio Jorge bateu em Alexandro. Os mineiros pediram pênalti. A arbitragem mandou seguir. No segundo tempo, as chances passaram a ser mais perigosas. Logo aos 6 minutos, Cássio se esticou para defender a cabeçada de Samuel Lino. E na pancada de Matheus Pereira, Rossi mostrou que também queria serviço. Uma noite onde os goleiros realmente foram protagonistas e os atacantes deixaram a desejar. Matheus Henrique arriscou de longe. Plata chegou a ficar cara a cara com Cássio. Nada fez a rede balançar. Já aos 38 minutos, William passou do ponto. Fez falta dura em Bruno Henrique, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Cruzeiro mexeu. Gabigol foi vaiado pelo ex. E mesmo com um jogador a mais, o Flamengo só conseguiu um último ataque. Cássio, sem dificuldade, encaixou a cobrança de Luiz Araújo. Fim de jogo, 0 a 0. Ganhamos 4 pontos ao Flamengo. Dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo. É um jogo que não se pode perder. Um confronto direto você não pode perder. Apesar de ter caído uma posição na tabela, agora no 3º lugar, foi a torcida do Cruzeiro quem deixou o Maracanã mais satisfeita com um empate sem gols. Do outro lado, o Flamengo mantém a liderança, com 55 pontos somados. Mas a distância para o vice-líder, que era de 4, caiu para apenas 3 pontos, agora sendo Palmeiras. Um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Sendo assim, o Cruzeiro volta a campo domingo, quando recebe o Sport no Mineirão. No mesmo dia, o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova. E depois de ontem já temos aqui as chances de título da Série A. O Flamengo ainda é o postulante principal, com 45,8% de chances. Enfrenta o Bahia fora de casa na rodada. O Palmeiras tem 41% de chances, mas tem o clássico, o choque rei diante do São Paulo.
O Cruzeiro, que empatou ontem fora de casa, no Maracanã, aliás, um recorde do Maracanã, né? Um jogo de Série A com mais público, mais de 72 mil pessoas. E o Mirassol, gente, aparece aí com 0,48% seu adversário, Rona, no final de semana. E aqui o Botafogo, meu adversário no final de semana, tem 0,15%. E aí, olha que coisa maluca, Bahia, Fluminense e São Paulo aparecem com chances de rebaixamento, mas também com 0 alguma coisa de chances para título. Ou seja, não dá para considerar, né, gente? Agora eu quero falar da partida de ontem. Eu confesso que eu esperava mais ofensividade, esperava mais definições, um 0-0 não era um placar que passava pela minha cabeça, Rona. Teve muito respeito, né, das equipes, isso é importante, mas quando você trava muito o jogo, você tem que ser mais ousado, né? Mas nós vimos ali que todo mundo se preocupando com a marcação. A equipe do Flamengo, muitas vezes, o que me surpreendeu foi alguns jogadores pedindo o apoio da torcida. Aí eu fiquei imaginando, pô, 72 mil pessoas, como é que você pediu o apoio da torcida, velho? O Danilo pedindo, o Arrascaeta, vamos lá, pô. O pessoal tava vendo que o jogo tava difícil e estavam pedindo apoio. Então, nesse quesito, as duas equipes estão de parabéns pela entrega, porque as chances que tiveram, pra mim, os goleirões fizeram... não fizeram aquele jogo de defesa espetacular, mas cada um pegou a bola do jogo. O caso do Rossi e o caso do Cássio também. Edu, a gente sabe que era nervoso mesmo o jogo, um confronto de times que buscam o título, mas foi muito amarrado, muito travado, de muita intensidade, principalmente no meio-campo. Eu falei pra você que eu gostei muito do papel tático, da maneira como o Matheus Pereira se posicionou. Não é sempre que o Arrascaeta é substituído, ainda mais precisando do resultado. Muita gente reclamando que o Felipe demorou para fazer as substituições, tinha uma ideia e ela não funcionou plenamente. Eu vi até a entrevista dele falando que ele estava gostando muito do time, só o Samuel que ainda estava destoando um pouco dos demais jogadores do Flamengo. Mas eu vejo assim, Renata, que o Cruzeiro que não deixou o Flamengo jogar. O Cruzeiro jogou de uma forma inteligente. Você viu a entrevista do treinador falando que o Flamengo não gosta de de ficar sem a bola. Então isso acaba dificultando principalmente o estilo de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. E o Cruzeiro jogou com a intensidade. Você pode, assim, não tem nenhum destaque, mas se você vê o coletivo do Cruzeiro, funcionou muito bem nesse jogo de hoje. E isso mostra que um time é muito bem treinado, os jogadores estavam muito bem concentrados para um grande jogo. Então eu gostei sim do jogo. Claro que a gente gostaria de ver gols, aquela coisa toda, mas a marcação, a intensidade, aquela coisa toda foi fundamental para que as coisas não acontecessem. Então acho que o Cruzeiro com certeza é um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. E sobre essa coisa de demorar para mexer, o Pedro entrou muito tarde, né? 36 do segundo tempo, o cara não tem nem tempo para se ambientar numa partida tão dura como essa. Agora, Cicinho, o que me chamou a atenção pelo lado do Cruzeiro é que eles destacaram a vitória no primeiro turno, 3 pontos, e agora mais um ponto conquistado no Rio de Janeiro. Então, no embate entre as duas equipes, 4 pontos para o Cruzeiro. Foi vantagem dos mineiros. Agora, o Flamengo ainda é o líder. Não, o Flamengo ainda é o líder e é favorito também ao título, isso sem sombra de dúvida. Mas acredito que o Cruzeiro vai brigar, Renata. Vai brigar porque a gente vê a entrevista, né, do treinador do Cruzeiro falando a respeito do treinamento conforme foi durante a semana, visando o Flamengo e deu resultado. O que jogou Lucas Silva, Lucas Romero e o Matheus Henrique foi um absurdo. Esses 3, eles engoliram ali o meio de campo. E olha que do outro lado tinha Jorginho, tinha o espanhol lá. Então, assim, o Saul. Foi um jogo de time grande, e jogo de campeões. Então, não foi aquele espetáculo de gol, mas foi um jogo gostoso, um 0-0 gostoso de assistir, porque a qualquer momento poderia sair gol. Não saiu, porque 2 grandes goleiros aí que fizeram as defesas. Então, assim, houve criação, mas acima de tudo houve competitividade. O Cruzeiro foi melhor no meio-campo, por isso que levou essa vantagem do 0-0, porque 1 ponto pro Cruzeiro é melhor do que 1 ponto pro Flamengo. E uma coisa interessante também, sim, os 3 últimos jogos do Maracanã, o Flamengo não ganhou. Empatou, mas não perdeu, os 3 jogos, mas você vê a dificuldade que o Flamengo está tendo jogar dentro de casa. É que, na verdade, empatou com o Grêmio, depois empatou com o Vasco no clássico e agora empata com o Cruzeiro, que é um ótimo time. E aqui só ganhou porque inverteram o lateral. Se ele inverte o lateral, já tá chorando. E ganhou também porque perderam um pênalti, né, nesse jogo. Só tem negão qualquer. Chora. Que chora. E eu acho que o Rogério Ceni vai quebrar um tabu. Qual? De nunca ter ganho do Flamengo. Será? Mas é o final de semana agora.
No final de semana. Você já tá fazendo um palpite, um prognóstico. Um prognóstico, esses negócios. Então, Essa palavra aí mesmo. Gostou? Eu acho que o Cruzeirão vai chegar aí, hein? E eu queria destacar também que eu sei que é chovendo molhado, mas o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz, eles são técnicos estudiosos, são competentes, eles acreditam numa filosofia de jogo, eles repetem, não é? Aquilo não é, para esse jogo uma coisa ou outra, eles têm uma coerência, eu acho que isso é importante e eles são premiados com boas colocações na Série A no momento, não é? Seguinte, pra mim, a maior surpresa da noite de quinta-feira na Série A. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo. Agora, deixa eu trazer aqui os jogos de hoje, dessa sexta-feira, dia 3 de outubro. Teremos pela Série B, Atlético e Amazonas, Coritiba e Botafogo de São Paulo, CRB e Avaí. Aí teremos Campeonato Mineiro, segunda divisão, Paranaense, terceira divisão, Goiano, terceira divisão, Capixaba, Série B, Serra e Linhares, Premier League, Bournemouth e Fulham, pela Série A da Itália, Verona e Sassuolo, La Liga na Espanha, Osasuna e Getafe, Alemanha, Hoffenheim e Colônia, na França, Paris FC e Lorient, em Portugal, Casa Pia e Estoril. Teremos aí pelo Campeonato Argentino, Tigre e Defensa e Justiça, Argentino Júnior e Central Córdoba, União Santa Fé e Aldovisque. Aí teremos Libertadores Feminina, Mundial Sub-20. São jogos de hoje aí dessa sexta-feira, dia 3 de outubro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.